Você só gosta de voar em avião que tem turbina? Então você não vai ter problema em voar nesse avião aqui com esse motor, porque também tem turbina. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô aqui no centro de manutenção da Azul em Belo Horizonte para mostrar como é que funciona o motor desse avião aqui, um ATR 72-600. Esse motor é um Pratt & Whitney 127 Mike, é um motor turbo-hélice que equipa esse tipo de avião. E muita gente ainda tem um certo preconceito de voar num avião com um turbo-hélice, achando que ele não é tão seguro como um avião que tem um motor turbofan, aqueles motores a jato embaixo das asas. Esse motor aqui, ele é tão seguro quanto um motor turbofan e o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. A diferença é que em vez de ter um fan, um sistema de propulsão de empuxo, quer dizer, que desloca uma massa de ar para trás e empurra o avião para frente, causando o efeito de ação e reação, esse aqui tem uma hélice que vai gerar sustentação no ar e levar o avião para frente. Porém, o que faz essa hélice aqui girar é exatamente a mesma coisa que faz um motor turbofan de um avião a jato girar. E é isso que eu vou explicar hoje. Aqui no canal eu já fiz vídeo explicando como é que funciona o motor a jato e também já fiz vídeo mostrando como é que funciona o motor turbo-hélice num avião pequeno, num King Air, que é um outro tipo de motor turbo-hélice. E eu quis mostrar como é que funciona esse motor turbo-hélice, que é um avião comercial e tem um sistema de funcionamento um pouco, vamos dizer, diferente, é o mesmo princípio, mas a forma que a coisa acontece é um pouco diferente. Antes de continuar esse vídeo, já vou pedir para você dar o like, se inscrever no canal também e acionar o sininho para saber quando vídeos como esse explicando o funcionamento de motores e outros vídeos da aviação. E também segue a gente lá no Instagram, porque lá eu sempre posto as novidades do canal, o que a gente está fazendo. O pessoal que segue no Instagram já sabia que eu estava gravando aqui, já fica na expectativa de sair o vídeo, então é bem legal. Agora vamos lá para o funcionamento do turbo-hélice, desse motor aqui. Como é que essa hélice gira? Através de pressão de ar. Basicamente, o princípio de funcionamento tanto de um turbo-hélice quanto um turbofan, pressão de ar. Então logo aqui embaixo a gente tem a admissão do ar, Claro que com o motor montado não fica dessa forma, a admissão do ar ela vem através de um duto aqui, Mas esse ar ele é sugado por esse cara aqui. A partir daqui a gente tem um compressor, que é justamente o que vai fazer esse ar ser comprimido. Aqui a gente tem um compressor de baixa pressão e logo mais pra frente aqui, tá vendo que tem todos esses caninhos aqui, ó? O que acontece? Esse compressor aqui, ele vai comprimir esse ar, ele vai jogar esse ar para cá e alimentar esses caninhos aqui, esses difusores. O ar vai passar por cada um desses tubos e vai ser jogado mais aqui para dentro, onde tem um outro estágio de compressor. Aqui, depois dos difusores, tem um compressor centrífugo. O que o compressor centrífugo faz? O ar ele tá vindo nesse sentido, o compressor centrífugo ele vai jogar ele para as paredes, para alimentar a câmara de combustão. Então, depois desse compressor de alta pressão, esse ar todo entra aqui na câmara de combustão, que está aqui atrás. A câmara de combustão, ela vai injetar o combustível e queimar esse combustível. A gente tem os injetores de combustível e as velas, Então está injetando querosene ali e as velas no início do processo dão a centelha. A hora que isso daí acende, as velas não dão mais a centelha e aí isso funciona uma caldeira queimando o tempo todo, vai aumentar ainda mais a pressão. Então esse ar vai se transformar em gás, todo esse gás agora vai ser jogado nas turbinas. E aí que vem a ideia da turbina. Então lembra no começo do vídeo, se você quiser voar num avião que tem turbina, esse motor também tem turbina, que é o que faz tudo isso funcionar. O primeiro estágio de turbina vai ser a turbina de alta pressão. Essa turbina de alta pressão está conectada ao compressor de alta pressão que eu falei aqui na frente. Então, é um sistema autossustentável. Girou a turbina de alta pressão, está conectada no mesmo eixo do compressor de alta pressão, então um gira o outro e com a admissão de ar, isso vai continuar girando. Enquanto você estiver injetando combustível ali dentro, esse sistema não vai parar, porque a energia do combustível queimado vai fazer cada vez mais a pressão aumentar. Depois que passou por esse eixo de turbina e compressor, vai passar pelo próximo eixo de turbina, que é a turbina de baixa pressão, que está aqui atrás. Essa turbina de baixa pressão está conectada a quem? Esses dois estágios de turbina de baixa pressão passam pelo eixo aqui, só que são eixos diferentes. A alta pressão
e baixa pressão. Um gira para um lado, o outro gira para o outro lado. Essas duas turbinas aqui são responsáveis a girar o eixo que está conectada nesse cara aqui. Esse cara é uma caixa de engrenagem, uma caixa de redução, que vai reduzir essa rotação para aí sim girar a hélice. E também ela passa por quem? Pelo primeiro estágio de compressor que eu falei aqui. Esse estágio de compressor girando também vai girar as turbinas. Então é tudo interligado. E todo esse gás, o que acontece depois? Depois que esse gás passou pelas duas turbinas de baixa pressão, ele é jogado fora pelo escapamento aqui, por esse duto, e ele vai embora. Então se você assistiu aquele vídeo que eu falei do outro motor turbohélice, o PT6, aquele motor tem o fluxo reverso. Esse não. Esse aqui, ele tem o fluxo mais linear, né? Ele entra por aqui, passa pelos estágios e vai embora. Então, essa que é a diferença. Só que esse motor, ele é maior e mais potente. Aqui, no eixo da hélice, ele gera uma potência de 2.750 SHP, cada motor. Então, você tem aí uma potência de 5.500 SHP nesse avião aqui. Então, é um avião potente. O motor gera mais potência do que precisa, na verdade, para esse avião. Agora, o princípio do funcionamento é isso. Resumindo, admissão de ar, compressor de baixa pressão, joga nos dutos, compressor de alta pressão, centrífugo, câmara de combustão, turbina de alta pressão conectada ao mesmo eixo do compressor de alta pressão e depois 2 estágios de turbina de baixa pressão conectadas à hélice. Agora, todo esse monte de equipamento em volta aqui do coração do motor serve para quê? Para que o coração do motor funcione, você tem que ter algumas coisas conectadas, como dutos, combustível, óleo, filtro de óleo, gerador, starter do motor, e eu vou passar rapidamente nisso daqui. Para começar, essas estruturas aqui, ó, esses montantes, né, formam o berço do motor. É um motor pesado, então ele tem que ter uma boa estrutura. Lembra que essa estrutura ela não tem que segurar o peso do motor, ela tem que segurar o peso do avião inteiro, porque é o motor que está puxando o avião, né? Então pelo menos 50% do peso do avião está sustentado por esse berço aqui. Então tudo isso daqui é o que segura o motor no lugar conectado à asa. Além disso, tem aqui sistemas de sangria. O que é sistema de sangria? Aqui no estágio de compressor centrífugo, aqui de alta pressão, como esse motor gera muita potência, parte desse ar comprimido é retirado desse estágio aqui, que a gente chama de sangrado, né? Esse é o termo tanto em inglês quanto em português, e ele vai para alimentar outros sistemas pneumáticos. Então, um desses sistemas, por exemplo, é o sistema de degelo, né? Que tem tanto na tomada de ar do motor aqui, quanto aqui no bordo de ataque da asa, né? Na frente da asa. Então é um sistema de borracha que infla e desinfla para quando acumula gelo, ele se quebra. Eu já fiz vídeo sobre isso explicando como é que funciona. Também tem um sistema eletrônico que eu não falei ainda, que é o EEC, Engine Electronic Control, que é um sistema que controla todo esse motor, assim como nos motores a jato tem o FADEC, que é um computador que controla o motor a jato. Aqui tem esse cara aqui. Então é a mesma coisa, só muda realmente a forma de propulsão. Assim como no motor turbofan, o sistema de sangria desse motor também alimenta os sistemas de ar-condicionado e pressurização do avião. Então você vê que o motor é exatamente a mesma coisa que um turbofan. A diferença é a forma de deslocamento. Turbofan, ação e reação, esse daqui é uma hélice que vai gerando sustentação para frente, para levar o avião para frente. Então quando você vê um avião com um motor com esse daqui, você fala, hélice, eu não quero voar num avião com hélice. Saiba que o que está por trás dessa hélice é a mesma coisa do que está por trás de um avião com motor a jato. Sempre quando eu falo do ATR, eu falo da questão das pessoas terem preconceito de voar um avião como esse. E quem voa um avião como esse reclama que tem mais turbulência, né, que ele parece ser um pouco mais frágil. Bom, por que um avião desse tem mais turbulência? Não é porque o motor é com hélice, é por conta da altitude que ele voa, um pouco mais baixa do que os aviões a jato. Isso acontece por conta da operação dele e também por conta do perfil de asa. Você pode olhar aqui que a altura dessa asa, ele tem um perfil maior. Nota que ela é uma asa bem mais estreita que o de um avião a jato e mais alta. Voando em altitudes mais próximas das formações meteorológicas, isso causa um pouco mais de sensação de turbulência. Claro, esse avião vai estar mais exposto a turbulências do que aviões a jato que voam mais alto. Além disso, reclamam muito que esse avião é barulhento. Por quê? Porque além do barulho do motor em si funcionando, você também tem o barulho da hélice. Não é que ele é mais barulhento, é que o barulho dele é diferente. O barulho da hélice em contato com o ar é diferente do barulho de um motor a jato em contato com o ar. Então, gera uma diferença, um som mais grave e as pessoas acabam ficando um pouco receosas
por isso. Então é isso daí. Espero que agora tenha ficado mais claro para você como é que funciona o motor turbo-hélice. Perca esse preconceito de voar um avião ATR. Saiba que as turbulências não são por conta do avião em si, mas da altitude que ele voa, né? E para que ele serve. E ele vai operar em pistas que um avião a jato não conseguiria operar. Então ele tem a sua aplicação muito bem definida. Beleza? Espero que você tenha gostado. Valeu e até o próximo vídeo.